Olá pessoal, eu sou o João Piscioni, editor da Empíricos. Estou aqui com o Enzo. Boa tarde, pessoal. Para falar para vocês um pouco mais aí sobre como você deve diversificar aí seus investimentos, né? Então, manter uma parcela dos seus recursos em dólar é algo bastante importante. Se você puder investir ainda esses dólares, melhor ainda. Essa é a nossa ideia. Nós vamos aqui, com o vídeo a seguir, mostrar para vocês como você deve fazer para abrir sua conta numa corretora lá fora, né? Para você realmente diversificar seus investimentos e ter essa parte em dólar que vai te proteger aí de percalços na economia brasileira, de problemas políticos, enfim, de tudo que você pode fazer para garantir aí o seu patrimônio. A ideia é que a gente execute essa abertura de conta em algumas corretoras em tempo real, né? A gente vai usar aí algumas ferramentas disponíveis na área do assinante do Money Rider. Tá ok, pessoal? E agora a gente vai partir aí para a abertura de conta na DIP. Vou passar aqui rapidinho naquela primeira aba, você falou, né? Comece por aqui. Isso. Então você pega aqui nessa publicação que a gente fez, como escolher sua corretora, só para dar uma passada breve para mostrar para quem está em casa assistindo a gente. Aqui a gente fez uma publicação geral tratando dessas corretoras, né, das sugestões, explicando que isso que o João comentou, que a CAPES e a DP fornecem suporte em português, talvez tenha um custo de corretagem um pouco mais elevado do que as outras corretoras sugeridas. E o que eu acho que é importante, às vezes o assinante ele quer ter um acesso rápido de informações. Se eu fosse falar para você olhar uma parte dessa publicação, seria essa parte aqui, que a gente está fazendo o comparativo entre as corretoras, né? A gente fala isso mais, a gente mostra as informações que a gente julga que são importantes nesse primeiro momento. Então a gente coloca aqui os sites, né, de cada corretora. O João, a gente não falou da DriveWealth a princípio, ela é uma corretora um pouco menor, ela não fornece tanto acesso. Então, às vezes a pessoa está interessada em investir em alguma das speculative stocks, a DriveWealth ela não fornece acesso a todos os mercados. Então, ela fica muito restritiva, ela não fornece também o investimento em treasuries, que é o que a gente está sugerindo agora. Então, a princípio a gente não tem um guia específico sobre ela, a gente vai promover para arrumar um, mas a gente diria que nessa nova fase do Money Rider Hedge Fund, ela seria uma das corretoras mais restritivas para quem quiser seguir por completo essas nossas sugestões. Então a gente coloca o valor mínimo de abertura de conta, qual o custo de corretagem, quais são os mercados que ela dá acesso, por exemplo, a DriveWealth só dá acesso ao mercado americano, a Interactive Brokers tem mais de 26 países, então vale a pena o investidor, o leitor dar uma olhadinha aqui e ver qual é a corretora que mais atende a necessidade dele no momento. Então vamos passando aqui, vamos voltar aqui para a nossa área do comércio por aqui. Vamos começar então pela DIP, né, que é a nossa primeira. Então a gente sugere o assinante clicar, vai abrir a publicação, vai falar um pouco a histórica da DIP, quais são os produtos, como é que você pode negociar pelo celular, pelo computador, quais são as vantagens e quais são os passos para você abrir a conta. Basicamente, você vai preencher os formulários, enviar comprovante de identidade e endereço para a corretora e você vai ter a abertura e ativação da conta. Logo na sequência, a gente já coloca aqui, ó, passo 1, preenchendo as fichas. Se você clicar, você vai direto para o site da DIP, no qual você consegue inserir todas as suas informações. Então, você nem precisa, se quiser, digitar o site, né? Você já consegue entrar direto da apresentação para o link. A internet está um pouco lenta aqui. Vou clicar de novo para mim. Aqui agora. Abrir conta. Pronto. Então vamos lá. Aqui, ó, você vê o site está todo em português. Então só clicar no abra sua conta. Então, vamos lá. Início. Está pedindo informações. Primeiro nome. Vou fazer meu cadastro aqui. Enzo Pacheco. O meu e-mail. Enzo. Você tem que ter um e-mail que você utilize bastante, né? Porque toda forma de comunicação vai ser através dele. Se você tiver alguma perda de senha, alguma coisa do tipo, vai ser por esse e-mail que você vai ser comunicado pela corretora.
Então, clicou em próximo, você vai passar para o segundo passo, que são as informações pessoais. Então, aqui ele está pedindo primeiro, cidade de nascimento. Então, vou colocar Vitória. País de nascimento já está aqui selecionado Brasil, mas qualquer coisa é só selecionar, você tem aqui todas as opções. Documento de identidade. Um ponto importante, tanto a DIP quanto a CAPES, ela permite que o assinante abra sua conta sem passaporte, pode ser com o RG. Então, para aqueles que não têm passaporte, também têm interesse, vocês podem abrir conta por essas duas corretoras. Tem que lembrar que as duas têm o limitador do valor mínimo. A DIP necessita pelo menos $3.000 para abertura de conta e a CAPES solicita 5.000. Então, você pode selecionar o seu documento de identidade, você pode preencher aqui com as suas informações sem maiores problemas. Número do CPF ou TIN, no caso a gente já tem, né, o CPF aqui, então é só preencher os 11 dígitos. Nacionalidade, você vai manter brasileiro, senão você vai trocar. Dia do nascimento. Agora eu vou me entregar aqui, hein, João. Você está entregando tudo aí. Né? Não, vou colocar aqui, ó. Ok, coloquei minha data de nascimento. Você é um cidadão americano? Sim ou não? Provavelmente não, né? No nosso caso aqui, a maioria das pessoas não vão ser cidadãos americanos. E se você possui um domicílio fiscal no ZEL? Entendo eu que a maioria dos nossos assinantes também não vão ter um domicílio fiscal, então é só marcar como não a opção. Isso é importante, gente, e isso vai aparecer em todas as corretoras, né? Essa questão do domicílio fiscal. Porque os Estados Unidos, a Receita Americana, ela só quer saber se quem está realizando o investimento é, de fato, cidadão americano. Exatamente. Né? Isso é muito importante, porque houve, alguns anos atrás, vamos dizer, uma busca aí da Receita Americana em cima de cidadãos americanos que abriam contas por outros mecanismos em outros países e não declaravam isso daí para a Receita Americana. Então, o IRS, que é a Receita Americana, está bem de olho nessa questão aí da cidadania americana. Então, o que eu acho, quem é cidadão americano, clique que você é cidadão americano. Exatamente. E faça lá a sua declaração correta, porque eles estão vindo atrás mesmo. Tá? Uhum. Então, beleza. Então... Para quem é brasileiro ou tenha outra nacionalidade, não tem problema nenhum. Uhum. Tá? É só um ponto também importante, você lembrou, né, João? Às vezes a pessoa pode ter uma cidadania italiana, alguma coisa do tipo. Isso. A gente teve alguns casos com alguns outros assinantes que o fato de ter cidadania italiana, inclusive, gerava alguns transtornos em alguns investimentos. Exatamente. O órgão regulador da Europa, ela limita alguns investimentos. Então, você mesmo tendo acesso pelo Saxo Bank, você pode procurar lá alguns ativos e você não conseguiria investir. Então, às vezes a gente pensa que pode ser um ponto positivo, mas na verdade pode ser um limitador para o investidor. Exatamente. Então, assim, para aqueles que têm cidadania europeia, mas não declaram imposto de renda na Europa, é melhor que você não declare que você tenha cidadania. Exatamente. Tá? É melhor que você declare só a cidadania brasileira. Ok? Então, dando uma sequência aqui, né, você vai colocar o seu endereço, a cidade, estado, país, informações acho que bem básicas, né? Código postal, o telefone e o telefone secundário. Eu tenho que colocar aqui só para dar uma sequência, porque senão ele não vai dar no... Rua do João. Não é o João daqui, tá? Mas tudo bem. Aqui em São Paulo, estado São Paulo, Brasil... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, código postal. Telefone, você vai colocar o seu telefone aqui, não vou informar o telefone da minha pessoa no momento, só para a gente conseguir passar a tela. Telefone secundário, se você quiser, você pode colocar, mas não é necessário. Né? Todas as informações que são obrigatórias vão estar com um asterisco. Se você deixar passar alguma coisa, ele não vai dar sequência no seu cadastro. Informações profissionais, escolher basicamente o tipo de empregado que você é, o empresário. Você colocar o nome da instituição, aqui a gente trabalha na Empíricos, certo? Cargo que ocupa editor. Natureza da atividade, você só buscar aqui a natureza. Cadê isso? Tá meio limitado, nenhuma das mencionadas aqui, ó. Vou colocar isso aqui, nenhuma das mencionadas. Ok.
toda corretora faz essa pergunta no final das contas, né? Você é uma pessoa politicamente exposta? Ou se você tem uma ligação com uma pessoa politicamente exposta, isso até inclusive para evitar casos de insider trade, coisas do tipo. E para evitar casos de lava-jato, né, gente? Exatamente. Então, vão ter lá as pessoas que estavam envolvidas com lava-jato, querendo abrir conta lá fora para enviar justamente recursos que poderiam ser ilícitos, né? Essa que é a ideia. Então, se você não tem problema algum. É só uma forma normal que as corretoras verificam essa informação. Então, eu vou apertar aqui no próximo. E aqui agora a gente vai na parte que eles chamam de perfil de investimento. Aqui eles solicitam tanto informações financeiras como o perfil de investimento. É mais para tentar entender o que fez você querer abrir conta, no caso aqui, na DIP. É mais tentar fazer como se fosse o perfil do investidor, né? Exatamente. Então você coloca aqui, ele pede salário anual em euros. Você coloca aqui suas informações, né? Qual será a moeda principal da conta de investimentos? Dólar. Então, a gente está abrindo uma conta na Europa, mas que vai ser denominada em dólar. Por quê? Porque você vai comprar ativos nas bolsas. A grande parte dos ativos vão ser adquiridos na Bolsa Americana. Para aquelas ações que, eventualmente, ações de empresas que estejam no Canadá ou na Austrália, como são o caso de algumas sugestões nossas, você vai fazer, sim, a conversão na hora da aquisição da ação, né? Então, é importante que você tenha o dólar, porque ele é, teoricamente, uma moeda mais universal, vão ter spreads menores do dólar em relação às outras moedas. Exatamente. Né? Então você vai abrir uma conta em dólar. Ah, mas eu quero também operar ações na Europa. Legal, você até pode abrir uma conta em euro, não tem problema algum. Você pode abrir uma subconta, depois que você terminar o seu cadastro, abrir a sua conta lá no caso na DIP, e você enviar os seus recursos para lá, você pode abrir uma subconta em euro. Aí você fala para o pessoal lá da DIP que você quer essa subconta e que você vai mandar euros para sua conta lá fora para comprar ações na Europa. Você pode fazer também. E esse aqui, é o segundo passo. Aqui é importante lembrar também, né, João? A gente vai mostrar depois mais à frente a Interactive Brokers. Aqui, se você quiser comprar as ações de outros mercados, o Saxo Bank já faz a conversão para o cliente. A gente vai mostrar depois no Interactive Brokers. Você, como investidor, você que tem que fazer essa conversão. Se você tiver a conta margem, você corre o risco de você estar entrando nessa conta margem. Então, a gente vai passar um pouco mais depois sobre isso mais à frente. Então, basicamente, você vai preenchendo as informações, qual vai ser a fonte de renda secundária, se tiver, você marca, se não tiver também, não precisa. Fonte primária do acúmulo do patrimônio, poupado do salário, você pode ter tido como herança, royalties ou lucros em trades. Qual o saldo disponível na conta investimento em euro? Você vai preencher de acordo com o valor que você for enviar. Exatamente. O valor que você pretende investir inicialmente. Então, vou colocar aqui o valor inicial só para a gente conseguir no cadastro. E aqui ele vai começar o perfil do investimento, né? Fazer aquelas perguntas bem gerais. Como você conheceu? Olha, tem até nosso nome aqui, Empíricos, que a gente clicou pelo link lá da publicação. Vocês se consideram um investidor conservador, moderado ou agressivo? Então, vou colocar aqui moderado. Quanto você deseja ganhar no ano? Aqui é bem tentador, né? Mas... todo mundo deseja mais que 100%. Sempre mais que 30%, né? Mas você coloca aqui para eles entenderem como é que vai ser o seu perfil. Porque às vezes essas informações vão bater. Ó. Você deseja ganhar quanto? Eu ganho 30%. A sua aceitação de risco é baixa? Vai ter algum conflito aqui de informação. Então, só ter cuidado aí com essas informações. E, na sequência também, quais os benefícios mais importantes? Estabilidade patrimonial, proteção cambial, diversificação global, que a gente sempre frisa aqui na nossa série. Obter ganho em moedas sólidas, né? Os seus investimentos estão em renda fixa e fundos? Sim. Ações, longo prazo, day trade, talvez tenha alguém que tenha interesse em fazer day trade, né? E qual o tipo de análise mais agrada? Aqui é só gostaria de aprender, ou não tenho preferência, e por aí vai. Então, esse aqui é um cadastro bem geral para tentar entender mesmo o perfil do investidor. Colocou em enviar. Carregando aqui. Ok. Então, sua ficha cadastral está pronta, você receberá ela no seu e-mail. Né? Se quiser fazer o download agora mesmo, você pode fazer o download aqui.
Então, após você ter feito o preenchimento do seu cadastro, você vai, né? Você tem que olhar se está tudo correto, as informações estão corretas. Vai ter vão todas as informações aqui. Exatamente. Aí você vai imprimir, ó, tudo que a gente marcou aqui, ó, menos 5 mil, formulário de alta. Então, você vai ter que imprimir e vai ter que assinar. Já está aqui datado, a data de hoje. Você vai assinar e vai enviar junto com seus documentos para o endereço que, se não me engano, estava aqui. Cadê a nossa apresentação agora? Deixa eu abrir outra. Você pode enviar o passo 2, que foi os documentos, né? Você pode pegar, atenção, se você for informar o RG, você tem que enviar o RG. Se você for enviar o passaporte, você tem que colocar no cadastro o passaporte, né? É importante frisar também que, tanto para DIP e para Capos, a gente vai passar pela Capos, você precisa usar o RG e você não pode usar a CNH, porque na CNH não existe lá a sua naturalidade, né? Não existe a cidade que você nasceu, enquanto que no RG você tem essa informação e eles precisam dessa informação para justamente ratificar que você é brasileiro. Exatamente. Mesmo que a CNH não esteja válida, ela funcionaria como um documento de identidade, nesse caso ela não funciona como documento de identidade. Exatamente. Por causa dessa informação que falta nela. Então você vai mandar o RG ou o passaporte, né, a cópia digitalizada, frente e verso, onde consta a foto e assinatura, no caso do passaporte, e um comprovante de residência. Nesse caso aqui, água, luz, telefone, um comprovante de residência normal, como se fosse abrir uma conta em qualquer corretora aqui no país. Seguinte, você vai digitalizar e vai enviar para o pessoal da Duran e Pereira pelo contato@duranpereira.com.ui, né? UY, né? Ela fica no Uruguai, mas ela tem atendimento em português. Vamos lá, gente. Por que o Uruguai? Na verdade, porque o Brasil não permite que instituições financeiras divulguem o investimento no exterior, né? Então, o que aconteceu foi que algumas pessoas, um pessoal que tinha operações aqui no Brasil, decidiu, então, no caso, se juntar a Duran e Pereira para justamente promover esse tipo de investimento para o brasileiro. Então, a corretora fica no Uruguai, mas, de novo, você não vai mandar seus recursos para o Uruguai, você vai mandar seus recursos direto para o Saxo Bank lá na Europa, tá? Vamos dizer que a corretora DIP funciona como praticamente como um agente autônomo, né? Sim. É bem similar a um agente autônomo, que é aquela pessoa que te ajuda a abrir conta em alguma corretora para você enviar os seus recursos. É praticamente a mesma coisa. Exatamente. Então, né, a gente estava aqui. Então, como é que é então, Enzo? Preencheu, assinou, digitalizou... O documento, mandou por e-mail. Manda pro e-mail deles, que está aí no documento, e aí a conta vai ser ativada. Claro que, no caso da Duran e Pereira, como a gente comentou antes, tem um valor mínimo de $3 mil. $3 mil. Então, o pessoal lá vai entrar em contato com vocês. Isso. E vai solicitar o valor para conseguir ativar a conta. Vocês vão receber um e-mail falando assim, olha, a conta com o número tal, no seu nome já está aberta, e para você ativar e começar a operar no home broker, você precisa enviar os recursos. Exatamente. Então, uma vez enviados os recursos, aí você já pode operar. Você já consegue operar sem problemas. Isso. Pode mandar e-mail para o pessoal, eles são bem solícitos, eles conseguem tirar a dúvida que precisar. Então, tem aqui os contatos, né, o mesmo e-mail, no caso da abertura de conta. Vamos passar para Capos? Vamos passar para a Capos, então. A Capos, João, né, como você bem falou no começo, é um processo bem similar, porque eles também são representantes do Saxo Bank. Então, as informações, se você for ver aqui o guia de abertura, vai ter envio de informações, né? Utilize um dos canais, site, chat, e-mail, telefone, envio dos documentos e análise dos documentos, né? Que pode ser aberto em até 24 horas a sua conta. Então, a gente vai clicar aqui no Abra Sua Conta. Vocês vão ver que é bem similar. Então, vamos lá. Tem aqui, ó, Abrir Conta.
Então você coloca lá, Enzo Pacheco, e-mail, empíricos. Tá na tela já? Tá, né? PR, telefone. Então vamos lá, criar conta. Ok. Usuário criado com sucesso e em breve você receberá um e-mail contendo informações para o site. Para prosseguir, você clique aqui. Então tá, aqui ele muda um pouco, fica em inglês, mas eu acho que dá para entender tranquilamente. Acho que dá para mudar. Ele deve ter alguma... Aqui você pode mudar. Se você for clicar nessas três, se eu colocar em PT, ele vai mudar para português. Então, você vai escolher o tipo de conta que você quer abrir, se é pessoa física ou pessoa jurídica. Algumas pessoas mandam informação para a gente, perguntas, né? Se é possível abrir conta pela pessoa jurídica. É possível, só que a gente pede para, em cada caso, vocês entrarem em contato com a corretora, que eles vão poder explicar mais detalhadamente o que é necessário. A gente aqui vai focar mais na abertura de conta para pessoa física. Então, vamos lá. Então, aqui também, né? Só para dar sequência no cadastro para as pessoas verem como simples é. Nome completo, telefone, e-mail, telefone, marcar essa caixa se você é cidadão dos Estados Unidos, marcar a caixa se você é residente nos Estados Unidos por motivos fiscais. Data de nascimento. Vamos colocar aqui. O país, você pode procurar Brasil, ele já vai. Cidade de nascimento. País de emissão do documento. Procurar Brasil. Tipo de documento. RG ou passaporte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. CPF. Mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Aqui ele fala, adicionar uma nacionalidade a mais, igual a gente comentou. Alguns assinantes tiveram problemas quando colocaram a nacionalidade a mais. Cabe ao assinante tentar entender junto com o pessoal da CAPES quais são os limitadores. Aqui eles perguntam se é casado, se não é, se é uma pessoa politicamente exposta ou não, então você pode marcar ou desmarcar, ou se você tem ligações com uma pessoa politicamente exposta. O seu CEP, você vai marcar aqui. Ele já traz automaticamente, se tiver, se não tiver, você vai colocar aqui, Rua do João, número 1, 2, 3. Não, do João. É um nome diferente. Apartamento 1. Cidade, São Paulo. Estado, São Paulo. País, Brasil. Então a gente vai aqui, próximo passo. De novo, continuando nos dados profissionais, mas são os mesmos dados que a gente viu no caso da DIP. Então, setor privado, nome do empregador, empíricos, cargo, preferencialmente em inglês, editor também em inglês, então facilita nosso exemplo aqui. Então, beleza? E a natureza da companhia, né? Só selecionar uma das opções. Aqui eles perguntam novamente, né? Já ocupou um cargo público ou parente de alguém que ocupa? Ou se já ocupou algum cargo público ou é parente de alguém que ocupou nos últimos 2 anos? Se tiver, no caso, é só você marcar, senão você pode deixar desmarcar. Só reforçando, isso não vai ser limitador da abertura de conta também, tá, gente? É só uma forma da empresa criar um compliance, né? Aqui no Brasil, normalmente, quando você abre conta em corretoras, você também tem que falar se você é politicamente exposto, enfim. Isso não é limitador, é só para gerar uma análise, enfim, vamos dizer, dos setores responsáveis pela abertura de cadastro. Exatamente. E aqui eles fazem uma pergunta se você possui sociedades e empresas com mais de 10%, se o cliente tem mais de 10% de direitos em alguma sociedade, né? Então, se caso tiver, é marcar aqui a opção, ele vai pedir outras informações, o nome da sociedade, caso contrário, pode deixar desmarcado. Então, próximo passo. Aí agora a gente vai para as informações financeiras, né? Igual a gente foi lá na nossa conta anterior. São informações financeiras e informações sobre o perfil do investidor, né? Então,
Você declara tributos em outro país, além do seu país de residência? Nesse caso, você só está declarando aqui no Brasil, então você não precisa marcar essa opção. De novo, aqui na moeda, ele dá duas opções, a gente sugere dólar, rendimentos anuais, qual é o valor, qual seria a fonte secundária, se tiver alguma fonte secundária de renda, total dos rendimentos da fonte secundária, o patrimônio, qual é a origem, poupança provenientes do salário, ele vai abrir uma nova janelinha com outras opções, ativos disponíveis para investimento. O valor não pode ser menor que a intenção do investimento. Vamos ver aqui se vai aparecer alguma outra coisa. A princípio, acho que não vai dar nenhum problema. Qual é o seu propósito inicial de abertura junto ao Saxo Bank? Crescimento, preservação de capital. Teve investimentos previamente? Sim, não. Por quanto tempo, né? Vou colocar 5 a 10 anos. O seu horizonte de investimentos? Vou colocar o mais longo possível. E a tolerância ao risco, que eu vou colocar como médio. Vamos ver se ele vai. Porque o valor aqui está igual. Então, ele está pedindo preencher o campo. Fonte secundária de renda. Então, vamos tirar aqui a fonte secundária para não ter que preencher nada no momento. Não é nada obrigatório. Criar conta. Está pedindo a informação de secundária? Eu acho que tem que colocar. Dividendos. É que aqui está com um asterisco, né? Aqui com colocar dividendos. Total. Vamos ver se vai agora. A princípio ele tá pedindo uma informação obrigatória, uma fonte secundária de renda, mas... Não pode colocar nenhuma, isso não vai ter efeito na análise. Vamos ver aqui se deu tudo ok com o nosso formulário de abertura de conta. Carregando. Vamos ver aqui rapidinho, se tem muita gente. Já tem bastante pergunta, hein, João? Daqui a pouco o pessoal vai... Legal. Então, ó, beleza. Os próximos passos são bem simples. Você vai fazer download dos formulários, ele tem a versão tanto em inglês, espanhol quanto em português. Imprimir, igual a gente fez lá com os outros. Vamos fazer um teste aqui, versão em português. Novamente você pega o formulário. Ele é bem parecido, né? Você vê, tipo, talvez muda um pouco só a cor em relação ao da DIP. Mas como é do Saxo Bank, ele segue o mesmo padrão. Então você revisa todas as informações, estando tudo de acordo, imprime, aqui você vai ter que preencher a data, assinar, você vai assinar, digitalizar junto com os documentos e você pode clicar aqui como enviar documentos ou você também pode mandar um e-mail para o info@capos para você ver por qual e-mail você pode mandar direto. A gente sugere já mandar direto aqui. Como você já está resolvendo tudo no mesmo momento, só imprimir, assinar, pegar os documentos e enviar. Então você vai ter aqui, ó, contrato assinado, documento de identificação, comprovante de residência e foto. Exatamente, bem simples, né? Não é nada... Português, está tudo bem didático, acho que o pessoal consegue acessar sem maiores problemas. Lembrando, para a abertura de conta na Capos, hoje eles estão solicitando $5.000 de abertura de conta. Então, cabe ao leitor identificar se vale a pena ou não para eles a abertura na Capos. Bem, então a gente já passou em duas, né, corretoras. Agora vamos para Interactive Brokers, João. Vou abrir aqui a publicação. Agora a gente entra um pouquinho naquela questão do inglês, né? Então, é importante que os assinantes aí assim, tenham um pouco de familiaridade, não precisa ser super fluente, mas que pelo menos não tenha medo de fuçar o site e tentar entender um pouco mais o que eles estão querendo dizer. Dica, Google Translator ajuda bastante, tá? Vale a pena, de repente, você pegar aquela palavra, colocar no Google e ver o que está traduzindo, se você tem dúvidas, né? O chat deles também funciona, a única questão que você vai precisar realmente falar inglês. Exatamente. Tá? Então a gente vê aqui no nosso guia de abertura, né? A gente coloca todos os passos, se o leitor quiser dar uma olhada no documento depois aqui da nossa explicação,
Mas vamos entrar no site aqui já, a gente já coloca até o site aqui, ó. É só você clicar que você já vai para o site da Interactive Brokers, direto. Então, Interactive Brokers, você tem aqui, ó, Open Account. Aqui ele já te dá algumas opções. Você pode ser um investidor individual, um family office, alguns investidores institucionais. No nosso caso aqui, a gente vai só mostrar para o investidor individual. Tem até small business, pequenos negócios, mas vamos focar aqui nessa parte. Ok, então de novo ele vai te dar duas opções para o investidor individual, que você pode fazer tanto a conta individual ou uma conta conjunta. Alguns assinantes nossos também perguntaram se é possível fazer conta conjunta. Eles até colocam uma tabelinha mostrando o que você precisa para abrir cada tipo de conta. Então, se você vê aqui, para você fazer a aplicação da abertura de conta individual, você precisa de ter um Social Security Number, que é um número dos Estados Unidos, ou um número que prove que você não é um cidadão americano. No nosso caso aqui, a gente tem o nosso CPF. O nome do seu empregador, endereço e um extrato de conta para você conseguir provar o seu endereço. E na abertura da conta conjunta, ele pede para os dois correntistas dessa conta o nome, endereço, data de nascimento, o número do CPF ou do Social Security Number, ele coloca aqui, né? As mesmas informações, só que vão ter para os dois correntistas. Então vamos lá entrar agora aqui no Start Application. Vamos lá. Então, ok. Então, e-mail address, deixa eu dar um zoom aqui para melhorar um pouco. Acho que agora melhorou. Então, está pedindo um endereço de e-mail, você coloca o endereço do seu e-mail. O usuário, né? Eles pedem primeiro que já existe um usuário. Então, tem alguns limitadores. Você tem que ter de 8 a 9 caracteres, incluindo letras ou números. Tem que conter pelo menos 3 letras ou 3 números, desculpa. Começar com uma letra e somente com letras minúsculas, né? Sem espaços e sem caracteres especiais. Então, vamos fazer um teste aqui. Aqui, às vezes, você vai ter que tentar fazer alguns nomes para ver se ele vai aceitar. Então, a dica é... iniciais e algum número. Exatamente. Ele sempre vai mostrar aqui se alguma coisa está de acordo. Se não tiver, você colocar um arroba, putz, você não vai conseguir colocar, porque esse último critério aqui ele não aceita. O que é importante, põe um papelzinho do lado, gente. Vão anotando essas informações, um papelzinho do lado que você vai guardar onde você... Hoje em dia tem muita senha, muito login, as pessoas acabam se perdendo. Tanto, eu tinha tentado primeiro, deu certo, só que já tinha sido utilizado. Então ele me sugeriu um novo username. Então ficar atento para talvez ter que trocar. Você anotou uma coisa, mas depois você vai ter que anotar outra. E a senha também, você pode escolher aqui. Também não pode ser igual o nome do usuário. Tamanho de 8 a 40 caracteres. Tem que conter pelo menos uma letra, um número. Ela tem a possibilidade de letras maiúsculas, né? Quando ele coloca case sensitive, ele identifica se você estiver colocando um A minúsculo ou um A maiúsculo. Mas não aceita espaços, também não aceitam caracteres especiais. O que é caractere especial? Arroba, interrogação, hashtag, cifrão, são caracteres que você não pode colocar na sua senha. Então, você vai confirmar a sua senha. Vamos ver se eu já esqueci minha senha, não. Então, as senhas têm que ser iguais nos dois campos. Ok, então aqui eles vão para a parte de perguntar qual é o país do cliente. Então, aqui você vai procurar, já aparece aqui, ó, Brasil. E aí ele pergunta, se o seu país de residência legal é diferente do país acima, nesse caso não, você está morando e mora no Brasil. Exatamente. Então, se marcar no yes aqui, ele iria marcar uma outra opção. Então, apertando aqui em Continue, vai processar as informações. Então, primeiro eles mandam um e-mail para você,
um e-mail de verificação de conta, né, para o e-mail cadastrado. Ó, se você clicar diretamente no e-mail, vai lançar uma nova janela do seu browser, que você vai precisar entrar com o login criado e a senha que você criou. Então, vamos entrar aqui rapidinho no meu e-mail só para confirmar. gmail.com. Então, aqui eu recebi o e-mail da Interactive Brokers. Vai Verify Account. Para você dar sequência no seu processo. Então, aqui. Eu já coloquei tantos nomes diferentes aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Copiar. E aqui colocar a senha. Então, ok. Então, ele entrou deu a continuidade no meu application. Então, qual vai ser o tipo de conta que esse cliente quer abrir? Uma conta individual, uma conta conjunta, uma conta para aposentados? No caso do investidor nacional, a gente só entende que possam ser essas duas primeiras. Esse aqui é uma conta específica para cidadãos americanos. Então, cabe o investidor verificar se ele quer abrir uma conta sozinho ou uma conta conjunta. Dica. Para aqueles investidores que estão mandando seu dinheiro, tem família, a sugestão é que abram sim a conta conjunta como um meio de segurança caso aconteça alguma coisa. Tá? Imagina que acontece algum evento crítico e aí o cônjuge pode aí acessar a conta e não ter problemas com Receita Americana, enfim, vai ficar fácil de trazer o dinheiro de volta para casa. Exatamente. Então aqui eles colocam, pergunta o base currency, né, a moeda base que você vai aportar na sua conta. Então você escolhe aqui o dólar americano. E aqui eles só querem saber como é que você conheceu a Interactive Brokers, né? Você pode escolher qualquer dessas formas aqui, vou colocar outros só para aparecer um campinho e colocar aqui empíricos. Então, Continue, está na tela aí, só para colocar na tela para... Aqui, então, Base Currency, o dólar. E como você descobriu a Interactive Brokers, né? Você pode colocar... pode colocar outros. Um outdoor, choose one, vai te dar várias opções. Então, você vai vendo aqui e coloca o que for te julgar interessante. Apertou em continue, então ele vai continuar processando. Então aqui a gente vai, informações pessoais. Isso aqui é mais uma distinção, homem, mulher. Então você coloca Mr., primeiro nome Enzo. Se você tiver nomes do meio, você pode colocar o último nome Pacheco. Se tiver algum sufixo, que é normal lá nos Estados Unidos, aqui nem tanto, né? Você pode selecionar. Como aqui. nem tanto? O meu é Júnior. Mas não sênior, né? Você tem algum sênior? Ainda não. Terceiro? Esse tanto não é. Data de nascimento. Então, vou colocar dia. Aqui é dia, mês e ano, tá? Não está no formato americano. Nesse caso, ele está no formato normal, digamos assim. O sexo, desculpa que eu estava... Gênero, né? Uma forma mais normal de se falar. Sexo, masculino e feminino. Status, se é solteiro, se é casado, divorciado ou viúvo. E número de dependentes, né? Então aqui, 0. Endereço. Aqui você vai começar a colocar suas informações. Rua do João. Número 1. Cidade, São Paulo. Cuidado aqui, pessoal. Às vezes você quer colocar o endereço certinho com acento, circunflexo. Eles não reconhecem aqui, normalmente, essas corretoras americanas. Quando você for clicar para dar um próximo passo, ele vai te falar que tem alguma informação errada. Então, você pode colocar mesmo João, São Paulo, coisas assim. Não precisa se preocupar em colocar certinho, barra, apartamento tal. Você pode colocar espaço, só. Número 12, apartamento 13, né? Você tem que colocar só de uma forma que consigam, de fato, identificar o seu endereço, caso precisem entrar em contato.
Então você coloca o estado, né? E o zip code aqui. O zip code e o CEP. O postal code, né? O CEP, né? Então tá. Aqui ele pergunta se você tem um endereço diferente para correspondência. Se você tiver, ele vai pedir mais informações de um novo endereço. Se você tem uma outra cidadania além da brasileira. E se o seu país de nascimento foi diferente do Brasil. Então, só você marcar aqui. Caso você tenha alguma informação dessa, você vai ter que preencher com essas outras informações. Eu entendo que a maioria aqui dos nossos assinantes não vão ter nenhuma dessas informações. Então, só deixar como no mesmo e partir para o outro passo. Uma informação para contato. É um telefone de casa, um do trabalho, um mobile. Você só colocar aqui, né? Escolher de novo o país. Colocar o seu número. DDD 11 999 999 999. Você pode colocar aqui para usar para mensagens. Se quiser tirar, você pode apertar aqui e ficar novo, mas eu acho que o quanto mais facilitado o contato da corretora com o assinante, fica melhor. Você pode adicionar um outro número também, caso assim queira. Identificação. Você vai colocar o seu documento de identidade. Lembrando que aqui na Interactive Brokers, eles dão algumas opções, até que além do passaporte, né? Vamos colocar aqui o passaporte só por desencargo de consciência, mas aqui ele coloca cadastro de pessoas físicas, CPF, né? Carteira de motorista, documentos de identidade. Vamos colocar o passaporte e você vai ter que colocar o número do seu passaporte. Com o passaporte, assim, nós temos plena certeza de que você vai conseguir abrir sua conta. Exatamente. Muito provavelmente com o CPF, aí do jeito que eles colocaram, você também consiga. CPF, porque você já está uma opção disponível. Exatamente. O CPF ele vai pedir aqui mais nesse próximo campo. A gente sugere fazer o cadastro com o passaporte, né? Que aí esse é o que o João comentou. A gente tem certeza que vai conseguir abrir a sua conta. Ok, então você colocou os seus documentos de identificação. Agora chegou aqui Tax Residency. João, o que é isso, cara? Todo mundo pergunta, o que é isso? Isso aqui nada mais é para identificar qual é o país que você declara o seu imposto de renda. Então, quando ele pergunta aqui o Tax Identification Number, no nosso caso aqui do Brasil, é o nosso CPF. É o cadastro de pessoas físicas junto à Receita Federal, que você vai estar lá com o seu númerozinho, mostrando o quanto você fez a sua declaração e por aí vai. Então, se você procurar aqui, ó, Brasil, só você colocar o seu CPF aqui, sem maiores problemas. Né? Ele pergunta se você tem um Tax Identification Number, você já colocou aqui, yes. Se você tivesse uma outra residência fiscal, você poderia adicionar aqui, mas não é o caso. Questões de trabalho, né, de emprego. De novo, qual é o seu status? Eu sou empregado, sou aposentado, sou autônomo, estudante. Então, vamos lá. Empregado. Qual o seu empregador? Nesse caso aqui é Empíricos. A natureza, tem várias naturezas aqui, né? A gente pode colocar um order só para facilitar. Publishing. A ocupação, outro também, você pode colocar. Isso aqui vai de cada um, né, João? Então você vai ver qual a informação. Publishing. Então você vai colocar as suas informações, qual o país, o endereço. Estamos aqui na Brigadeiro Faria Lima, aqui já está tudo preenchido. Então ele vai pedir qual o endereço, aqui normalmente você coloca o bairro, né? Porque normalmente não tem espaço para você colocar o bairro, você coloca nesse address 2. A cidade, ou a província e qual é o CEP do seu trabalho. Se você tiver alguma outra fonte adicional de renda, você vai marcar e você vai colocar qual o percentual, qual a descrição desse tipo de fonte para uma melhor especificação. Qual a conta, o tipo de conta que você vai querer abrir? Aqui eles dão 3 opções. Cash, que é basicamente você vai aportar o dinheiro na sua conta e você vai conseguir operar
o quanto você tiver aportado, a conta margem, que nada mais é que a corretora fornece um valor para você conseguir negociar, é como se fosse a conta margem aqui no Brasil, e portfólio margem ele vai utilizar como base o seu portfólio para te dar um percentual de margem. Nas tentativas que a gente teve aqui até hoje, o que é possível fazer é o cash. Na verdade, você consegue abrir a sua conta margem, eles vão requerer mais informações para você abrir sua conta margem. Exatamente. Né? Lembrando que utilizar a margem, você estará usando alavancagem. Você estará emprestando dinheiro da corretora para fazer seus investimentos. Vamos lembrar o que aconteceu no começo do ano, que a gente teve aquele sell-off gigantesco lá de fevereiro, foi justamente porque muitas pessoas físicas estavam extremamente alavancadas, né? Então, com um monte de dinheiro emprestado fazendo investimento, e aí elas tiveram que zerar as posições e devolver o dinheiro para as corretoras, né? Isso é natural nos Estados Unidos, faz parte do jogo. Aqui, pra gente, eu vou deixar em aberto isso para vocês. Né? Na verdade, pode ser que eventualmente lá na frente a gente utilize instrumentos que usem margem. Né? Por enquanto, não sugerimos nenhum deles. Tá? Então, tanto faz você entrar com a conta cash ou com a conta margem. Isso aqui é importante lembrar, né, João? A gente já tinha comentado lá no começo. Por exemplo, algumas das nossas sugestões são de outros mercados, né? Mercado canadense, mercado australiano. E pela Interactive Brokers, o investidor que queira investir diretamente no ativo canadense, ele tem recursos em dólares americanos, ele vai ter que converter esses dólares americanos em dólares canadenses. A gente, inclusive, num dos nossos documentos, eu não estou lembrando exatamente qual, a gente coloca um vídeo, se eu não me engano foi até o guia de abertura de conta da própria IB, a gente tem um vídeo que a própria IB ensina como você faz a conversão. Eles usam, inclusive, um exemplo, fazer a conversão de dólar para dólar canadense, que eu acho que já pode até auxiliar muitos dos assinantes que queiram investir, por exemplo, nas marihuana speculative stocks. Exatamente. Se você tiver uma conta margem, se você não fizer essa conversão, você automaticamente entrou na conta margem. Então você pode estar pensando, eu tenho 10 mil dólares na minha conta. Eu coloquei a ordem para comprar a Aurora Cannabis, né, que é uma das sugestões. Se você não fizer a conversão, você vai estar caindo na margem, você vai estar com seus 10 mil dólares e correndo em juros, que você está pegando dinheiro emprestado da corretora. Então é isso que você tem que ter mais atenção, assim. Lembrando também que se vocês quiserem, às vezes, comprar algumas dessas sugestões de outros mercados, você não precisa comprar convertendo, você pode comprar no mercado de balcão. Isso. A IB dá algumas opções, não são todas, inclusive foi o problema que a gente teve com a IQ, mas seria uma forma de você não ter que fazer essa conversão e não cair na conta margem. Você já vai utilizar os seus recursos em dólares. Lembrando que o mercado de balcão ele é menos líquido do que o mercado original do mercado. Mas algumas coisas, andar próximo. Né? Exatamente. Então, você escolheu o tipo de conta aqui, voltando aqui na tela. Ele vai pedir algumas perguntas, né? Um security question, né? Nada mais é do que aquelas perguntas. Você esqueceu a senha. Papelzinho na mão, de novo. Em qual cidade você se casou? Pronto. Aí você coloca, Jundiaí. Você casou em Jundiaí? Não sei. Qual o nome da escola que você foi? Putz, foi a São do Domingos. Você vai escolher algumas perguntas aqui. Isso, importante. Anotem isso no papel, porque se vocês precisarem buscar a senha de vocês, eles vão fazer exatamente essas perguntas. Exatamente. E aí, se vocês responderem certinho, vocês já vão receber na hora a senha. Exato. Qual foi o nome do seu primeiro animal? Totó, ok. Então, você escolhe 3. Coloca aqui, contínuo. Se a gente preencheu tudo certo, ele já vai para... Ele já passou para a segunda informação. Confirm mobile number. Aqui você inseriu o seu número, né? Quando você dá um submit, ele vai enviar um código. Ele vai confirmar e vai pedir para você colocar o código via o SMS. Isso aí. Você dá o submit e você reconhece o seu telefone. Importante, na IB, o celular é bastante importante, porque ele vai te autorizar a entrada no home broker, tá? Eles
Inclusive, quando você tem o iPhone, você vai utilizar a sua digital, como se fosse o token do Itaú, na hora de acessar o Itaú. Você vai utilizar a sua digital justamente para você conseguir autorizar o carregamento do home broker do IB no seu computador. Tá? Então, essa parte de confirmar o número do seu celular é bastante importante. Lembrando que você vai ter colocado lá o Brasil, né, Enzo, se você voltar lá na tela. Então, já vai ter lá o mais 55, que é o código internacional aqui do Brasil. Você vai digitar lá seu DDD e seu celular tem que estar certinho, tá? Bem importante isso daí. Então, vamos lá. Então, aqui eles vão solicitar algumas informações regulatórias, né? Mesmo tipo de informação que a gente já viu nos outros 2 cadastros. Se algum dos donos da conta ou um membro da família, um membro imediato, que reside na mesma casa, ele trabalha como broker ou dealer, ou é empregado, diretor ou dono de uma empresa uma corretora, um empregado de um banco, de um hedge fund, de uma bolsa ou de alguma outra empresa, de alguma companhia de serviços financeiros, né? Você tem que colocar aqui e falar quais são os tipos qual é a instituição que essa pessoa é ligada e colocar mais informações sobre o mesmo. Se você não tiver, é só deixar como no, sem problemas. E se o dono da conta também é diretor ou possui 10% ou mais em uma empresa que é negociada no mercado, né? Uma empresa com capital aberto. Também, se você for marcar, você tem que colocar quais são as empresas que você tem essa participação. Caso contrário, é só deixar como no e seguir adiante. Assets and Income. Aqui ele quer saber o quanto você tem de patrimônio líquido e qual é a sua renda anual. Então, o net worth, que nada mais é o seu patrimônio, então você vai selecionar aqui de 20 a 49. O liquid net worth é como se fosse o patrimônio, mas tirar todas aquelas dívidas imediatas, se você tiver talvez uma hipoteca, uma dívida de carro. Ele quer saber quanto você tem de liquidez. É como se fosse uma liquidez imediata, assim, para uma empresa. Mesmo, na tua conta. Exato. Então você pode selecionar aqui menos de 20. E qual seria a sua renda anual? Você seleciona aqui de 40 a 44.900. Dando sequência, ele vai perguntar aqui uns objetivos de investimento. Se é preservação de capital, se é crescimento, hedging. Você pode selecionar também. É uma forma só deles entenderem o que você está procurando para poder oferecer até alguns produtos, né? Experiência do investidor, se já tem experiência com ações, quanto tempo ele está negociando, quantos trades por ano faz em média, e o nível de conhecimento, né? Você pode colocar aqui, eu já negociei mais de 6,10, faço 11,25, ele vai gerar uma fórmula aqui, mas também é só para mostrar o quanto você conhece de cada investimento. Aí você coloca aqui para bonds, opções, futuros ou futuros de opções. O que é importante, por exemplo, bonds é importante, por mais que você não tenha experiência, selecione o que você tem. Você vai aprender aqui no Money Rider a fazer essas operações com títulos americanos. Então é importante que você mostre para eles que sim, você tem essa capacidade de fazer. A partir do momento que você bloquear isso daí, toda vez que você quiser operar um título, um bond, você vai ser questionado se você sabe fazer, se você tem capacidade. Está ciente dos riscos. Exatamente. Então, nós vamos sim ensinar vocês como fazer essas operações. Então, eu acho que você pode colocar aí que você tem alguma experiência, mesmo que seja baixa, pequena. Então, você pode colocar aqui o que você quiser negociar. A gente sugere algumas opções, inclusive na nossa série. Talvez você coloque aqui também. Só para... Ok. Outro passo importante, principalmente aqui na IB, Trading Countries. Basicamente, ela quer saber quais são os mercados que o investidor quer ter acesso. Como a gente falou lá atrás, a IB é uma das que fornece maior acesso a vários tipos de mercados, né? Então, você pode marcar aqui, Estados Unidos, que são as principais ações que a gente sugere hoje, né? Os investimentos. Canadá, a gente sugeriu também tanto as empresas de lítio quanto as empresas de marihuana, inclusive, e também de blockchain, acho que tem alguma do Canadá.
Na carteira do blockchain, a gente sugeriu também a Austrália. É que eu acho que aqui a gente não está conseguindo colocar agora. Ele não vai... Aqui, está na parte de Ásia, né? Então você coloca Austrália. Todas essas opções você pode mudar lá na frente. Não é nessa nada... área do assinante. Desculpa, na área do cliente da Interactive. Na área logada, né? Na área logada. Mas enfim, aí você já pode adiantar um pouco o seu processo. Os custos vão variar de mercado a mercado. Você tem lá no site da Interactive Brokers, você vai lá em Pricing, você consegue ver todas as informações. Se você for negociar no mercado americano, a taxa vai ser X. Se você for negociar no mercado canadense, a taxa vai ser Y. Então, você tem que ficar atento a essas diferenças. Não são diferenças tão gritantes assim, mas tem diferenças e o investidor tem que estar ciente disso. Então, só dar um continue. Ele pode dar aqui alguns limitadores. Se tiver um cash account, o seu patrimônio líquido precisa ser de pelo menos 20 mil. excluído de dívidas tem que ser 20 mil. Então, vou colocar aqui só para 20 a 40 mil. Porque, de novo, gente, o cash account, assim, é o dinheiro que você vai mandar lá para fora, né? Então, muito provavelmente, eles geram alguns filtros aí, alguns limitadores, né? Enfim, como essa é só uma declaração... ele também perguntou aqui para o bonds, né, que tem que ser pelo menos 20 mil de patrimônio líquido, então a gente já selecionou a diferença. E aqui, as corretoras lá fora são bem preocupadas com a questão de conhecimento mesmo, para evitar com que a pessoa opere algo que não saiba e possa gerar algum prejuízo no futuro. Então, ela está comentando aqui, já que os seus objetivos de investimento, esses aqui de cima, não englobam trading profits, né, lucros de trading ou especulação, você é qualificado para fazer trading de opções limitado, né, que eu estava até aqui no começo já, a gente não marcou. Para esse limited option trade, ele deve provavelmente limitar o assinante a fazer uma venda coberta, se ele já tiver ação em custódia, ou fazer uma compra seca, comprar com... Você vai comprar puts ou comprar call, nunca vender puts ou vender call. Exatamente. Então, por isso ele fala, se você colocar o Limited Option Trade, ele já libera o acesso. E, a princípio, as nossas sugestões hoje de opções envolvem basicamente a compra de call ou put. Então, pode marcar, a princípio, essa Limited Option Trade que já vai conseguir botar em prática as nossas sugestões da série. Vou colocar aqui em contínuo, vamos ver agora. Sim. Ele insiste que você tem que fazer o Option Exam, porque você tem menos de 2 anos de trading. Exatamente. Então o que vai acontecer aqui, gente? Provavelmente tem uma prova de opções que você precisa fazer, no caso eu nunca fiz. Você tem um itemzinho aqui, você clica, mas ele não está abrindo aqui agora. Mas, ok. Enfim, então, dica, coloque lá 2 anos de trading e vamos ver o que acontece. Vamos lá. Ok. Então ele foi para o passo 3. Que aqui ele fala do formulário W8BEN, né? Exatamente. Ele é um formulário para identificar se você, de fato, não é um cidadão americano querendo investir nos Estados Unidos. Toda corretora, toda corretora americana, né, solicita esse formulário. Se vocês se lembrarem, nos nossos outros passos da Capus e da DP, a gente não precisou informar, porque é uma corretora que está localizada na Europa. Ela não solicita esse formulário. Esses formulários são para corretoras americanas. Então, ele fala que para uso de indivíduos não residentes nos Estados Unidos, né? Se forem entidades, você tem que usar o 8PNE e para os cidadãos americanos você usa o W9, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que preencher esse mesmo. Isso. Na verdade, o preenchimento é super fácil. O preenchimento já vem com algumas informações que você preencheu inicialmente. Se você tiver, então aqui ele já está com o seu nome, o país, o endereço, cidade, CEP e estado, qual o país de novo,
Se tiver algum endereço diferente de correspondência, você teria que preencher aqui, com país, cidade, CEP, por aí vai. Aqui ele pergunta se você for um cidadão com identificação nos Estados Unidos para pagamento de impostos, você teria que preencher aqui, mas no caso a gente está informando já que não é cidadão americano. Então aqui ele coloca já o Foreign Tax Identifying Number, que é o seu CPF. Ele já puxa do formulário que a gente preencheu anteriormente. Aqui ele fala Reference Number. Esse Reference Number... Vou ver aqui rapidinho. A princípio, eu não me recordo de ter preenchido esse número de referência. Não sei se você... Na verdade, no passo a passo? No passo a passo, esse item 7 não precisa ser preenchido, tá? Ok. Então, passou para a data de nascimento, que preencheu automaticamente. E aqui se o país em questão tiver um acordo tributário com os Estados Unidos, você seleciona da lista qual é o país que você possui, de qual país você é, né? No caso, o Brasil, ele não tem um acordo, que se a gente vê nas letras aqui, ó, ele passa direto para o Canadá. Então... vamos lá. O Brasil não tem um acordo formal de tributação com os Estados Unidos, mas ele tem um acordo de reciprocidade, né? Então, todos os impostos que são pagos lá não são pagos aqui. E nenhum imposto é pago lá e os impostos... Vamos lá. E nenhum imposto de renda é pago lá, é pago somente aqui. Vamos lá. Impostos que são tributados na fonte pelos Estados Unidos, por exemplo, dividendos, eles são tributados lá automaticamente. Você simplesmente pode usar esses números e abater do seu imposto de renda aqui. Você não precisa pagar de novo aqui no Brasil. O imposto sobre a renda, né, de operações de trade, você só paga no Brasil e não paga nos Estados Unidos. Então, bem tranquilo, se vocês voltarem lá para a área do assinante, tem lá o guia de imposto de renda naquela aba do Comece por Aqui. E lembrando também, né, João, que tem a isenção de até R$35 mil para o pagamento de imposto de renda. Pagamento de imposto de renda. Se você operar menos de R$35 mil, vai dar aproximadamente $8 mil, né? Alguma coisa assim, 8 mil e poucos dólares. Se você operar menos desses $8 mil aí, você está isento de qualquer imposto, então você pode transacionar à vontade até esse valor. Passou desse valor, você tem que pagar imposto sobre os ganhos, né? Quando você tem um ganho, você vai lá, ganhei em dólar, aí você vai fazer a continha bonitinho. Lá no guia de imposto de renda a gente explica como fazer essa conta. Você vai fazer esse cálculo, vai emitir um DARF e vai pagar no banco igualzinho aqui no Brasil. Tá? Igualzinho que você faz aqui para as ações no Brasil. Exatamente. Então, selecionou aqui que não tem nenhum acordo formal. Aqui ele só fala uma certificação, né? Você vai declarar que você... Sobre regras das leis. Você examinou toda a informação no formulário, tudo que você está aqui é verdade, correto e completo. Você concorda sobre pênalti de perjúria, que a certificação é correta e confirma que revisou toda a informação. Então, você vai marcar no sim. Então, você permite a distribuição dessas informações de forma eletrônica para eles poderem, né? Porque eles vão pegar essas informações e vão ter que preencher também para fazer o cadastro deles, né? Então, ele fala que permite a coleção e a distribuição desses formulários num formato eletrônico, em papel, incluindo para a administração da conta, né, no portal do assinante. Então, você pode colocar aqui yes para dar sequência no processo. E aí uma coisa interessante da Interactive Brokers, né, quando a gente olha esse signature, né, é a assinatura mesmo, tá? Então, você, no Interactive Brokers, ele entende que você utilizar o seu nome, né, ele funciona exatamente como a sua assinatura, né, como se você estivesse assinando na caneta. Tá? Então, a partir do momento que você clicar aí no Submit, né, I agree, ele vai já gerar esse formulário para Interactive Brokers, ou seja, você não precisa fazer nada, Você já assinou aí a tua
é a tua posição. A gente vai ver depois no da TD, né, João, que lá a gente tem que imprimir o formulário, preencher todas essas informações e digitalizar e encaminhar para eles. Aqui eles já fazem o formulário de forma eletrônica para facilitar o trabalho do investidor. Exatamente. Então você apertou aqui no I agree. Vamos ver se ele vai ter aqui. Ó. Ok, então aparentemente ele passou para o outro passo. É que ele mostra todos os disclosures, né, todas as regras em relação ao risco de day trading, continuidade dos negócios. Aqui, quais são os termos e condições da Bolsa da Austrália. Quais são os riscos em negociar penny stocks, né, que são essas ações abaixo de $1. Quais são os riscos envolvidos em negociar bonds municipais. Ele vai mostrar todos aqueles mercados que você selecionou, que você vai querer negociar com todos os ativos. Ele vai mostrar todos os formulários que o investidor deveria ler para entender quais são os riscos, quais são os termos e condições que ele vai estar aceitando em negociar esses ativos. Então, tudo já fica com o agree, né, que concorda com essas informações. Então, aqui também, de novo, ele fala quais são os tipos de documentos. Ele fornece informação dos reguladores australianos, de acordo com a IB, certificação para assegurar que o dono da conta é o único proprietário dos ativos. Ele vai dar uma explicação de que são esses formulários. E, mais uma vez, ele coloca aqui a assinatura. Ele já carrega aquela assinatura anterior, você pode até alterar aqui qualquer coisa. Então, você dá um continue. Integrated Investment Management Account Feature. Você pode colocar outras opções para a sua conta de corretagem. Esse aqui também você pode mais à frente. Provavelmente são serviços de... Adicionais. Quero ter os serviços ao vivo das bolsas americanas. Provavelmente ele vai colocar aqui todas as opções. Eu quero ter acesso ao research pago. Então, você pode colocar isso tudo, vai estar na sua conta lá no seu portal do assinante. Você pode selecionar coisas mais do futuro. No momento aqui a gente não sugere nada além daquelas primeiras informações que a gente inseriu. Então, pode colocar aqui no skip para pular essa fase. E estamos chegando já no final, né? Já está no passo 5. Então, aparece aqui qual é o status dessa aplicação com a necessidade do envio dos documentos. Então, você imprime digitaliza os documentos, né? Você já vai estar com todos esses documentos prontos. Aqui, você pode até ver aqui no print para rever alguma coisa. Ver se está tudo ok. Nesse caso aqui, eu só estava com essa página mesmo. Aqui você já pode colocar para enviar recursos para a sua conta. Também você pode esperar para ter a conta devidamente aprovada com seus documentos e você colocar recursos nela futuramente. Então você pode voltar aqui se você quiser para revisar algum dos passos ou você pode continuar. Aqui ele fala novamente alguma opção de informações de mercado que você queira assinar. Exatamente. O que a gente sugere, vamos lá, todas as corretoras lá fora, o feed de data dos dados, né, as cotações online são cobradas à parte do serviço. Né? Então, em todas elas, no caso aqui da IB, se você clicar, primeiro você clica nesse Non-Professional, né, que é bastante importante. Eu estou tentando ler aqui. Se o assinante não for um assinante não profissional... Isso. Você coloca o não profissional, porque o profissional vamos ser todo aquele banco de dados completíssimo que você não precisa ter. Então você coloca o não profissional, porque você vai pagar mais barato na hora de você assinar essas cotações online, né? Então você pode dar um continue. E aí você vai colocar, então, Non-Professional Market Data, você já tem algumas opções selecionadas. Esse daqui eu acho que não precisa, nessa segunda parte não precisa. Então você pode ir no North America, por exemplo, e você fala assim, US Equities and Options. Pronto. Vamos selecionar. Você vai ter acesso aos real-time, as cotações em tempo real da NYSE
Nasdaq e OPRA. É exatamente isso que a gente precisa para começar a operar. Nesse pacote aqui eles vão te cobrar 4,5 dólares por mês, tá? Para você ter as cotações online. Faz meio parte do mercado americano, todas as corretoras vão ter esse FII aí, ok? De novo, tudo isso daí você pode mexer depois lá na área do assinante, tá? Desculpa, na área do cliente, estou com a área do assinante na cabeça. Na área do cliente da Interactive Brokers, tá? Você tem zilhões de opções lá. Vou dar só o contínuo aqui. Então, você tem aqui quais foram todos os... Isso. Subscription, né? Todas as informações que você assinou. Isso. Interessante que para algumas cotações online, a Interactive Brokers está dando um waiver, né, na taxa. Então, por exemplo, para metais e commodities, ele está dando um waiver aqui. Quer dizer, você vai ter as cotações online sem ter que pagar nada. Né? Enfim, de tempos em tempos eles dão alguns benefícios aí para os assinantes. Então, só dar continue. Aqui ele vai começar a parte do login, né? Exatamente. Então, aqui a gente vai para o login, até posso falar um pouco mais, eu já estou um pouco mais familiarizado. O que você vai ter que fazer? Então, chegamos a hora de falar um pouquinho que o celular é bastante importante, né? Então, aqui você vai puxar um aplicativo, eu até posso colocar aqui na tela, eu só vou conseguir mostrar aqui para vocês. É um aplicativo da Interactive Brokers, eu não sei se a gente consegue dar um zoom aqui, é o próprio aplicativo da Interactive Brokers, no qual você tem acesso a toda a sua conta, tá? E esse aplicativo da Interactive Brokers, na verdade, ele vai permitir para você acessar aí a sua conta, tá? Via digital. Ele é tipo um token, ele funciona como um token, mas ele também faz todas as operações de mercado, se você quiser, né? Essa que é a ideia. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui e eu vou mostrar para vocês aí no zoom da câmera. Vou chegando mais perto um pouquinho, acho que a gente consegue fazer aqui de novo. Então, eu selecionei aqui o aplicativo e ele já entrou aqui, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu virar um pouquinho assim. Ele já entrou aqui, então, no aplicativo da conta. Aqui no aplicativo você vai ter lá, então, todas as cotações, né, do portfólio. Eu vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se a gente consegue. E aqui no aplicativo, a gente... olha lá. Tem todas as cotações, então hoje o dia está bem vermelhinho lá fora, aliás, estou vendo aqui agora. Vocês conseguem brincar e comprar e vender ações como se você estivesse fazendo aí uma operação no seu internet banking, né? Então vocês estão vendo lá um pouquinho as ações do Google, ações Johnson, né? Nvidia, enfim, são ações aí da Bolsa Americana, ok? E por aqui vocês conseguem então acessar o seu home broker da tela do computador. Você vai lá, vai clicar na digital e vai conseguir identificar e conseguir autorizar o trade na tela. E eles fazem eles dão todos os passos aqui, né, para você instalar tanto para o seu iPhone quanto para o Android. Então... Isso. Na verdade, para quem tem iPhone, está disponível lá na App Store, né? E para quem tem o Android, deve estar disponível na loja do Google Play. Né? Sim. Então, só dar um continue. Então, aqui eles vão perguntar. Vai mostrar de novo o status, né, da sua aplicação, com documentos requeridos. E aqui eles estão solicitando os uploads dos documentos. Né? O comprovante de residência, você pode procurar aqui mais informações. Comprovante de identidade e de data de nascimento, nesse caso do Mr. Enzo Pacheco. Então, você pode fazer o upload direto aqui. Isso. Vai escolher um arquivo para jogar aqui, uma assinatura do passaporte, você pode procurar uma foto e jogar
Exatamente. Pode colocar algum comentário, quais são os formatos, né, que ele permite nesse caso. Isso, exatamente. É como uma abertura de conta de corretora aqui, né? Isso é bem tranquilo. Exatamente. Depois disso, o próximo passo vai ser justamente você fazer o Fund Your Account, né? Que é mandar os recursos para lá. Você vai gravar uma notificação na sua área do assinante falando, olha, eu vou mandar $3.000, 10, no caso a primeira tem que ser de $10.000, eu vou mandar $10.000 para a conta e aí a corretora vai ficar esperando os recursos para ativar a sua conta. Lembrando que esse daí é um segundo passo que a gente vai eventualmente trazer aqui para vocês também, que é o envio dos recursos. Na hora do assinante a gente já explica como você deve fazer para enviar seus recursos, mas a gente vai fazer também um online aqui para ajudar vocês. E aí a ideia é que justamente você mande os seus recursos, a hora que o dinheiro bater lá, pronto, sua conta está autorizada, você vai entrar com a sua senha, com todas essas informações que você colocou, e aí você vai ter acesso ao home broker da mesma maneira que a gente acessou ali, então, a parte do Saxo Bank. Enfim, você começa a operar interativo. O AIB, né, João? Acho que você pode até falar que você teve até experiência própria. Foi um processo bem rápido, se você mandou. Foi bem rápido. Eles falam que demora de 1 a 2 dias úteis, então, você preenchendo hoje, mandando as informações... Até quarta-feira você já deve ter com a conta liberada para enviar os recursos, né? Exatamente. O que é interessante do Interactive Brokers é que você consegue abrir sua conta, você não precisa finalizar no mesmo dia, né? Porque a gente viu que ele tem um passo a passo um pouco mais chato, mais demorado. Você consegue finalizar nos dias seguintes com a mesma senha, com as mesmas informações que você já imputou. Na verdade, acho que todas elas você consegue fazer isso. Tá? Vamos lá, então. Então a gente acabou o processo aqui, você provavelmente vai receber um e-mail se eu colocar aqui no e-mail. Você recebe e-mails da Interactive Brokers falando que a conta está aberta, né? Você recebe alguns e-mails. Já recebi vários e-mails aqui da Capos, da DIP. Exatamente. Então, se você demorar muito a fazer o seu processo de abertura de conta, eles vão mandar um e-mail lembrando, você começou o processo lá atrás com a gente, vamos continuar e tal. Então, é só dar sequência nesses passos e você vai conseguir operar pela Interactive Brokers. Bem, a gente passou já pela DP, pela Capos e pela Interactive Brokers. Agora vamos falar da abertura de conta na TD Ameritrade. Foi um caso de amor e ódio recente por causa da nossa sugestão em ICU que a única forma de conseguir operar diretamente acabou sendo via TD Ameritrade. Então a gente coloca, né, aqui no nosso guia também quais são os passos certinho. Você tem aqui o site, TD Ameritrade, se a gente abrir aqui. Aqui é um pouco mais simples do que a IB, mas também demandam uma certa noção de inglês, né, porque é o único formato de abertura de conta com eles. Então, só voltar aqui no site antes. Então, você vai entrar aqui no tdameritrade.com. Você vai aqui no Open New Account. Beleza. Então, 5 passos. Você vai precisar alguns minutos, um número de identificação, né, do taxpayer, que é o nosso CPF, o passaporte, o nome e endereço do seu empregador. Então aqui, se você tiver já uma Paper Money, que é a conta que eles fazem demo, você já consegue preencher com partes daquelas aplicações, da aplicação que você fez antes, né? Tipo assim, o application que você fez para abrir a conta, você já consegue preencher. Normalmente, a maioria dos casos vão ser novos clientes, então você já vem marcado aqui e começa a preencher as informações. Então, prefixo, primeiro nome, nome do mês, se tiver, último nome, se tiver um sufixo, e-mail que você usa regularmente. Aqui eles pedem para você confirmar que é esse e-mail mesmo, né? Então aqui só enzo.pacheco@empiricus.com.br. Então aqui ele pede um telefone para contato. Você já marca aqui que se não tem um telefone americano, então você já coloca o número do seu telefone com o código do país, né? Você coloca 55 11. Se você quiser adicionar um segundo número, só você clicar aqui e vai abrir a opção para adicionar um segundo número, você pode remover. Status de cidadania, né? Você é um cidadão americano? Provavelmente não.
um residente permanente nos Estados Unidos? Provavelmente não. Possui dupla cidadania dos Estados Unidos com outro país? Talvez, né? Ou você não é nem um cidadão americano, nem um residente permanente nos Estados Unidos. Na maioria dos casos vai ser esse tipo, né, de abertura de conta. Então, qual é o país natural? Você procura aqui, Brasil. O país da cidadania, o país de onde você nasceu, Brasil também. Tipo de visto. Aqui, no caso, se você tiver, você pode colocar, mas eles colocam a opção que, se você não tiver nenhum visto, é só você marcar none, para não ter que inserir essa informação. O expiration date também estaria relacionado com o tipo de visto, assim como o número do visto. Então, você não precisa preencher esses campos. E se você quiser informar a sua segunda nacionalidade, você pode selecionar aqui, tanto faz, mas é uma informação opcional. O tipo de conta que você quer abrir. Aqui eles colocam as formas mais comuns de abertura de conta, né? Individual, conjunta, outros tipos de contas só para cidadãos americanos, contas pessoas jurídicas. Nesse caso aqui, de novo, a gente vai focar no individual, que é uma conta mais simples, somente um correntista, né? Que qualquer um pode abrir. Aqui ele está fazendo perguntas mais genéricas, né? Se você prefere, a princípio você vai abrir essa conta para fazer trades diários, né, de ações, ETFs, opções, ou você vai comprar, segurar, eventualmente fazer trading de ETF, de bonds, de estoques. É só para eles entenderem o tipo de informação que eles podem enviar para vocês que possam ser do interesse do cliente. E aqui ele pergunta se você é novo em investir ou não. Se você pode colocar yes ou no, só é uma informação opcional também, não é necessário responder. Aqui ele fala para você aceitar com os termos da declaração de privacidade da TD Ameritrade. Pode marcar aqui, se quiser ler sobre o arquivo. E der um continue para continuar o processo. Então, agora eles vão pedir as informações pessoais. Qual é o meu país, né? Eu moro onde? Eu moro no Brasil. Qual o endereço? Rua do João. Qual o número do apartamento, do prédio, do apartamento, por aí vai. Lembrando, não colocar barra, acento aqui também, né? Que aqui eles vão identificar se você colocar alguns caracteres especiais, o formulário não vai dar sequência, vai ficar preso nessa parte aqui. Mas você pode colocar o número do prédio aqui em cima, que é 1, 2, e o apartamento você pode colocar 13. Né? Você não precisa colocar exatamente do jeito, você consegue colocar de uma forma mais genérica. Cidade, São Paulo. Província, né? Aqui ele fala opcional, mas você coloca só por via das dúvidas do estado de São Paulo. E o código, o CEP. Se você tiver um endereço diferente, novamente, você pode marcar essa opção. Aqui ele está pedindo data de nascimento. Só para confirmar aqui, ele coloca 15/02/989. Aqui ele pede, o formato é diferente. Aqui ele pede para você colocar um mês antes, depois o dia. Então, dando sequência. Social Security Number. Lembrando, essa informação são só para cidadãos americanos. No nosso caso, a gente vai preencher o Foreign Tax ID, né, que ele fala aqui, ó, if applicable, que no nosso caso é o nosso CPF. Então, preenchendo aqui com todas as informações do CPF. Qual o estado civil, né, solteiro, casado, divorciado, por aí vai. O nome de solteiro da mãe. Você consegue colocar aqui, Denise. E o número de dependentes. No caso, aqui eu vou colocar como 0. Informações financeiras, o seu status empregatício, né? Você tem empregado, autônomo, aposentado, por aí vai. Qual é o nome do seu empregador? A ocupação. Você pode pesquisar aqui,
a indústria. Você pode pesquisar qual tipo de indústria, no caso, vou colocar aqui Publishing. E onde fica esse seu empregador. Brasil. E o endereço novamente aqui, vou colocar. O endereço já está preenchido aqui, né? O bairro, cidade, estado, qual é o CEP. Informações bem genéricas. Qual é a sua renda aproximada anual? Ele te dá algumas opções aqui, grandes grupos, pode selecionar qualquer uma. Qual é o seu patrimônio, né? Novamente, ele primeiro pergunta o patrimônio bruto, digamos assim, e qual seria o patrimônio líquido, né? Excluindo qual seria o seu dinheiro disponível de forma imediata. Mais uma vez, mesmas perguntas, você ou seu esposo ou um membro da sua família, empregado ou associado com qualquer empresa de corretagem, um regulador de serviços financeiros, uma bolsa ou um membro de uma corretora, você vai respondendo aqui. Ou se você ou seu parente, eles são donos de 10% de uma empresa negociada em bolsa, né? Então, se tiver, só colocar as informações e quais são as fontes de recursos do seu depósito inicial. Você pode ter os seus salários, presente ou uma herança, investimentos. Você pode marcar qual opção for mais de acordo com a sua. E qual vai ser a sua fonte para os depósitos futuros, né? Mesma coisa, são as mesmas opções. Coloca até uma opção aqui de lottery game, como se eu tivesse ganho na loteria. Vamos colocar aqui salários para fazer de uma forma normal. Então, deu continue. Ok. Então, você já preencheu todas as informações. Aqui ele está pedindo para você revisar todas as informações novamente. Se tiver alguma informação equivocada, é só você clicar no botão ao lado para você alterar, que ele já vai para a tela. Estando tudo ok, você pode dar para continuar a sua aplicação. Então ele vai começar a passar os seus formulários e os seus termos e condições, né? O termo de condições do cliente, o Account Handbook, que mostra o que você pode fazer com a sua conta. Ele pede para você, marcando nessa caixa, você afirma que você recebeu esses documentos e que você leu, assinou, imprimiu ou você salvou esses documentos de alguma forma. Ele só está pedindo para você estar de acordo com os termos e condições sugeridos pela TD Ameritrade. Agora ele vai nessa parte aqui que também pode gerar muita confusão, né, João? Sweep of Uninvested Cash. Isso aqui nada mais é do que aquela parte do dinheiro da conta que não vai estar investida. Vamos supor, você mandou $10 mil para sua conta da TD Ameritrade. Você investiu 5 mil. 5 mil vão continuar como se fosse na sua conta da TD Ameritrade. Eles dão duas opções de onde alocar esses recursos, né? Para eles não ficarem totalmente parados, né? Você pode ter uma conta assegurada pela FDIC, que é um dos órgãos responsáveis na proteção do investidor nos Estados Unidos, ou você pode colocar na sua conta da corretora, que é protegido pela SIPC. Dá um continue. Ok, então você vai chegar na parte para fazer o download dos formulários. Ele vai sugerir para você imprimir. Então você vai pegar todos esses formulários. O formulário vai revisar toda a informação, vai imprimir, vai assinar, colocando a data, digitalizar e mandar de volta para o pessoal da TD Ameritrade juntamente com o seu W8BN, que, igual a gente mostrou, diferentemente da Interactive Brokers, aqui você consegue preencher. Você consegue preencher aqui no seu computador, mas você vai ter que imprimir para poder assinar aqui embaixo. Você vai ter que colocar seu nome, a data e assinar. E as informações são basicamente as mesmas que a gente tinha comentado antes aqui, nessa parte 2. Seria se o país tivesse, desculpa, o país tivesse algum acordo tributário com os Estados Unidos. Então só é necessário o preenchimento da parte 1 e da parte 3 desse formulário. Imprimiu, assinou.
Aqui, a princípio, eles falam, né, eles pedem também uma cópia do passaporte, um documento do banco ou de uma instituição financeira. Aqui ele fala written in English characters, né? Ele está pedindo como se fosse um documento traduzido no inglês, como se fosse um extrato do seu banco que contém as informações para confirmar o seu endereço, como se fosse o seu comprovante de residência. Algumas pessoas podem achar estranho isso, né? Onde é que eu vou arranjar esse documento? Qual o documento que eu posso utilizar? Pelos testes que a gente fez internamente, a gente utilizou como se fosse o extrato de conta da sua corretora. Você vê uma nota de corretagem que lá no canto vai ter o seu nome, o endereço tem que estar igual ao endereço que você colocou no seu cadastro. Porque se eles verificarem no seu cadastro, está um endereço e o da corretora está outro, vai ter inconsistência, eles vão pedir um novo documento. Então, você pegando uma nota de corretagem, um extrato de banco que tem essas informações, não precisa ser traduzido no inglês. A gente mandou aqui, ninguém traduziu nada e conseguiu abrir a conta normalmente. E depois eles falam que tudo preenchido, tudo correto, você deveria enviar isso por mail, né? Isso pode ser meio estranho. Nossa, vou ter que mandar pelo correio para eles. A gente entrou em contato com eles também para fazer o guia de abertura de conta, voltando aqui no nosso guia. Então, todos os passos vão estar explicados no guia. Qualquer dúvida, é só dar uma olhada aqui novamente. Eles, aqui, apesar de eles serem informados que ele deve enviar tais documentos pelos correios, é possível fazer o envio de forma online através desse site aqui, que é o moveit.tdameritrade.com. Se é a primeira vez que você está entrando no site, você tem que clicar nesse botão. Se não tem uma conta, você vai registrar e enviar os seus arquivos. Então aqui você vai colocar qual o e-mail que vai receber, igual a gente colocou aqui no guia. O e-mail para você enviar para abertura de conta é esse new@tdameritrade.com. Então você coloca aqui new@tdameritrade.com e qual o e-mail que você está enviando. Você coloca o seu e-mail que você utilizou para fazer o cadastro. Então, dá um registro and send files. Aqui, como eu já tenho o cadastro, ele está aparecendo o erro. Mas vamos fazer um teste aqui. Quando você entrar, vamos fazer o teste da minha conta normal. Então, vou entrar aqui no Sign On. O que você vai ter uma tela como se fosse uma caixa de e-mail que você vai mandar para new@tdameritrade. Aqui no subject, a gente sugere colocar o número da sua conta e o seu nome para facilitar a identificação. Coloca new account, Enzo Pacheco, account, tá, o número do account está aqui no canto. Ó. O número da minha conta com o meu nome para ficar fácil a identificação por parte da TD Ameritrade. Então, você vai colocar todos os arquivos digitalizados. Você procura aqui na sua pasta, onde você tiver salvo. Vai dar um upload. Você pode marcar aqui, se você quer receber um recibo de entrega, quando eles baixarem esse arquivo, para você ter uma noção mais ou menos como está andando o seu processo. Você mandou hoje, aí daqui 2 dias eles vão começar a ver a sua documentação, você vai receber um e-mail que foi feito o download de todos aqueles documentos que você enviou pelo site. E você pode colocar também para esse pacote expirar em, sei lá, em 21 dias, que é o máximo, né? A gente sugere colocar aqui, até para você não ter que ter o trabalho de, por algum problema da TD Ameritrade, você ter que enviar novamente os arquivos para eles poderem analisar a sua conta. Então, a gente sugere colocar o máximo, né? Colocar aqui, limitar downloads a 50, pode colocar. Isso não vai ser isso que vai fazer totalmente a diferença, né? Então, você manda esse e-mail, você vai receber uma confirmação no seu e-mail que você enviou, e quando eles baixarem, você vai receber, porque você marcou aqui nesse Delivered Receipt. Então, toda a forma de comunicação, a partir desse momento, vai ser feito de forma online. Então, se tiver algum documento que estiver entregue de forma equivocada, você vai receber um e-mail falando: a gente não recebeu a cópia do seu passaporte. Se possível, enviar para a gente o mais rápido possível. Então, você entra novamente nesse site para mandar o passaporte. Ou o extrato de conta não foi com o mesmo endereço, só você entrar, mandar para o mesmo e-mail
para você conseguir fazer o seu processo. Acho que a princípio é isso, né, João? A TD Ameritrade ela tem um tempo, às vezes, de abertura de conta um pouco maior, de 7 a 10 dias, mas é uma corretora, fornece bastante tipo de ativos, né? Você consegue montar, se não todas as carteiras na totalidade, você consegue montar a grande maioria. Tem um ponto positivo de você conseguir comprar Treasury sem ter custo, né? Sim. Apesar de ser um valor mínimo de $5.000, você não vai ter custo para negociar Treasuries pela TD Ameritrade. Então, apesar de gastar um pouco mais de tempo, eu acho que é válido para quem tem um grande diferencial da TD Ameritrade em relação às outras que a gente falou até agora, que não tem o valor mínimo, né, para abertura de conta. Então, se eu quero abrir e mandar $1.000 para ver como é que funciona, você consegue sem maiores problemas. Lembrando que a nossa sugestão em relação a envio de recursos é sempre que seja um pouco mais, né, gente? Porque quando você está enviando recurso, de certa forma você está pagando um spread aqui na corretora de câmbio, e quanto mais recurso você manda numa única leva, menos você vai pagar esse spread, né? O spread vai ser menor. Então, a sugestão é que vocês investidores, vocês assinantes, mandem um volume um pouco maior de recursos, né? Sempre que forem mandar. Outra dica que aí a gente vai comentar mais para frente, que utilizem aí as corretoras que cobram menos, né? Apesar de, às vezes, você ter a facilidade de enviar seus recursos por meio aí dos grandes bancos, né? Por exemplo, o Itaú Bankline, você envia os recursos em um dia, né? Mas ele vai te cobrar uma taxa muito mais alta do que, por exemplo, as corretoras independentes aí, ou de instituições menores, como é o caso da MS Online, como é o caso da Confidence Câmbio, né? Então, vale a pena aí você olhar, a gente vai comentar mais para frente, mas enquanto isso, você já entra já no site da MS Online, entra no site da Confidence, os processos de envio de recursos são super simples, são fáceis, né? E aí você vai entender direitinho como fazer mais barato do que você mandar pelo bancão. Naquela nossa publicação, né, João, que a gente comentou lá no nosso Comece Por Aqui, como escolher sua corretora, a gente começou com essa publicação. A gente, lá embaixo, depois a gente mostra aqui, né, como preencher o formulário 8WBN. A gente fala aqui enviando recursos. A gente pegou até uma informação com alguns bancos, né, quanto é que seria para enviar 500, 1.000, 1.500, $2.000 e qual ficaria o custo do leitor para utilizar essas instituições. Exatamente. Ele pode dar esses valores, são os mais atuais que a gente tem até ao momento. Eles podem usar como uma base de comparação, talvez olhar hoje no Itaú quanto é que ficaria para enviar. E aqui a gente faz a sugestão, né, do que você comentou, tanto da Remessa Online quanto da Confidence Câmbio. Então, estou até com o site aqui já aberto, só para passar rápido. Mas você entrando no site, tanto remessaonline.com.br ou no do Confidence Câmbio, né, confidencecambio.com.br, você consegue entrar de forma bem didática, assim, não tem muito mistério. Isso. Você coloca, quero fazer uma remessa internacional. Você coloca os valores que você quer enviar. Se você enviar $1.000 hoje, vai sair por volta de R$ 4.053. Então, você vai realizar uma remessa, você tem que ter um cadastro, mas todas essas informações, uma vez aberta a conta, você vai ter elas tranquilamente. Se eu mostrar aqui, por exemplo, da TD Ameritrade, que é onde eu tenho a minha conta. Então, deixa eu fazer só o login aqui rapidamente. Ok, deixa eu ver se vai entrar. Agora vai. Então, você vai aqui no My Account. Deposit Transfer, eu quero fazer um depósito. Normalmente a gente, como é uma transferência internacional, a gente só pode utilizar o Wire Transfer, né, que eles dão a opção para bancos, para instituições tanto dentro quanto fora dos Estados Unidos. Então aqui, por exemplo, qual é o nome do favorecido? O nome do favorecido está... Primeiro que a gente coloca primeiro qual é a instituição para crédito na TD Ameritrade Clearing, para beneficiário, quem vai ser o beneficiário, nesse caso aqui seria a minha pessoa. Então, você pode colocar primeiro
Vamos colocar aqui pelo Swift, é uma coisa mais simples. Aqui ele pede o código do banco ou Swift. Ele vai aparecer First National Bank, que é o First National Bank, que aparece aqui. Nome do favorecido, a princípio, você vai colocar, vai cair na conta da TD Ameritrade, né? Então você coloca aqui TD Ameritrade, Clearing, número da conta ou IBAN. Você tem o número da conta da TD Ameritrade e identificação do pagamento. Depois que caiu essa conta, esse valor na conta, você tem aqui ó, o beneficiário com o número da conta e o nome. Você pode pegar todas as informações, né? Preencher aqui e só tirar o hashtag. Que aqui ele vai mostrar, ele vai fazer a identificação para reconhecer a operação lá de quem vai ser o beneficiário do depósito. Então aqui ele coloca depois, para que você vai fazer esse envio? Disponibilidade no exterior, você tem uma conta lá fora, então eu estou querendo mandar dinheiro para uma conta corrente da minha titularidade. Outros motivos e tal. Então você coloca em continuar e aqui vai estar falando para você enviar $1.000. A cotação hoje está 4.009.181. Você tem o IOF. O IOF aumentou, né? Recentemente, a gente antes pagava 0,38, agora já está 1,10. E qual seria o valor total para envio? E qual é o valor efetivo total do câmbio, né? Apesar de ser, você tem a cotação, você tem algumas taxas em cima desse valor que vão aumentar o valor do câmbio. Hoje estaria por volta de 4,05. Isso. Só para quem ficou aqui com a gente até agora, dá uma olhadinha no Remessa Online, Enzo. Na verdade, no Remessa Online a gente consegue ver, consegue dar um zoom na tela para o pessoal enxergar. Deixa eu só... Isso. Então, se eu colocar... Olha só. Eu quero mandar $1.000, né? Vamos colocar o mesmo exemplo lá para facilitar. Exatamente. Olha só, gente. Taxa da remessa online está mais em conta. Vale a pena a gente mandar por aí. Então, aqui o valor total está dando 3.951. Isso. Vai depender também, né? Tipo, às vezes o assinante ele quer mandar uma quantidade de recursos maior. Então, a princípio, a remessa online ela limita a 30 mil por semestre. Dependendo do seu cadastro, eles já podem aumentar para 60. Mas se você quiser um valor maior, você tem que enviar alguns documentos para eles fazerem uma análise de crédito. Para você mandar agora, eu diria que você conseguiria mandar até 30 mil reais. E depois do primeiro envio, eu tenho a impressão que eles aumentam esse valor. O seu limite. No Confidence Campus, você já consegue fazer um envio de até 100 mil reais. Só que você tem o porém do valor da taxa, do câmbio, que é bem maior. Mas são formas. Quando eu enviei recursos, eu enviei pela remessa online. O João também já enviou pelo banco. Das duas formas caíram no... Funciona muito bem. Na verdade, o sistema das corretoras está bem preparado para fazer essas transações. São coisas que a gente não precisa nem se preocupar, né? Basta colocar os números corretos e o dinheiro vai certinho para sua conta. Se tiver alguma dúvida na hora do preenchimento dos formulários, as duas ferramentas elas fornecem um chat online, né? Você consegue, às vezes, tirar uma dúvida. Não sei o que eu vou colocar nesse campo aqui do IBAN. Aí eles vão falar que você vai ter uma informação do número da conta, ou o beneficiário. O beneficiário é meu nome ou o banco que está recebendo a conta. Aí você consegue tirar essas dúvidas com o pessoal próprio da remessa online também. Tudo forma online. Beleza. Enzo, está encerrando aqui, ficamos aqui quase 2 horas com vocês. Exatamente. Sempre a gente vai trazer esse tipo de informação, né? É uma coisa que a gente vai fazer de forma recorrente. Lembrando, a área do assinante, você tem todos esses dados lá, tem lá as publicações, você pode olhar com calma e escolher aí o que é melhor para você realizar aí suas operações no mercado internacional. Tá bom, gente? Abração para todo mundo e até a próxima. Um abraço.